Olá, meu irmão, minha irmã. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesses próximos minutos do nosso encontro, de nossa reflexão, que nós sejamos amparados pela espiritualidade superior, pelos mensageiros do Cristo, pelo próprio Cristo, nosso irmão maior, para que nós possamos ter um proveito neste momento de reflexão. Meus irmãos, nesse momento, o tema proposto para nós, para podermos desenvolver, é o ambiente espiritual no lar. E vejam que curioso, no momento que nós estamos passando de dificuldades, onde a maioria, para não dizer todas as famílias, estão confinadas dentro dos seus lares, nada melhor do que criar um ambiente espiritual dentro do lar, bem tranquilo, um ambiente que realmente reine a paz, reine a harmonia e o entendimento entre todos. Agora, podemos começar com uma pergunta bastante interessante. De quem é a responsabilidade da harmonia e do ambiente salutar em cada lar? É responsabilidade de todos os componentes da família. Hoje, nós sabemos que as famílias se reduziram em números, mas mesmo assim não significa dizer que as famílias que residem nas casas são apenas os pais e os filhos. Temos muitos agregados dentro de casa, como por exemplo, os sogros, os avós, o pai, a mãe do chefe da família e da esposa. Então, são diversas pessoas que às vezes compõem o mesmo ambiente. E é claro que esses espíritos encarnados que ali compõem esta família, cada um tem a sua bagagem espiritual, que carrega há milênios. E cada um vai ter um comportamento diferente. Além do mais, muitos componentes da família não compreendem que ninguém tem a obrigação de aguentar o seu mau humor, as suas raivas, as suas zangas, e despejam muitas vezes em componentes da família toda a sua ira. Pessoas que são muito irônicas, pessoas que gritam dentro do lar, por ser um ambiente bem familiar, um ambiente comum a todos, às vezes passa despercebido. Quando estão fora dos lares, muitos de nós freamos nosso comportamento, justamente porque nós tememos as reações de pessoas que nós não conhecemos. Mas nem sempre fazemos isso com quem está dentro de casa. E isso nós precisamos corrigir, aperfeiçoar o nosso comportamento com aquelas pessoas que moram conosco, que convivem conosco dentro das nossas casas. Nós sabemos, meus irmãos, que nós temos dois tipos de família: a família espiritual e a família consanguínea. Nem sempre as pessoas que convivem conosco diariamente e que são nossos parentes, que são nossas famílias, elas são famílias espirituais. Então, na maioria das vezes, os espíritos eles nos orientam que nós podemos e temos grandes chances de estar encarnados junto àqueles espíritos dos quais nós temos desajustes e estamos convivendo juntos justamente para buscar esse ajuste, essa convivência e sairmos desta encarnação com dívidas e com ajustes feitos e dívidas pagas. Mas nem sempre é assim. E como já nos orienta o apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Vale ressaltar ainda, meus irmãos, que todos nós sofremos influência dos espíritos. Tem até uma história muito engraçada, né, que Kardec ele foi no teatro para fazer uma experiência, né, durante a compilação da doutrina espírita. E chegando lá, um médium falou para Kardec que tinha espíritos ali para provar a influência dos espíritos desencarnados sobre as nossas vidas. E ele pediu para que Kardec observasse duas senhoras que estavam dentro do teatro e que os espíritos, ou melhor, o espírito faria com que elas fossem embora dali. Kardec observou
aquelas duas senhoras e percebeu que elas estavam muito atentas, muito interessadas no que estava acontecendo dentro do teatro. E é claro que ele teve suas dúvidas se realmente teria um espírito que teria o poder e a influência de tirar aquelas duas senhoras tão interessadas naquela peça, naquele momento ali, naquela encenação do teatro, e fosse embora. Para a surpresa de Kardec, daqui a pouquinho as duas senhoras se levantaram e foram embora. E o médium avisou para Kardec, disse que o espírito também que influenciou a saída delas estava indo embora e não ia mais voltar. Era apenas para provar para Kardec a influência que os espíritos exercem sobre nós encarnados, espíritos encarnados, evidentemente. Então, nós sofremos dessas influências. Então, nas casas, nos lares, onde há desarmonia, onde há gritaria, onde falta o respeito, falta a harmonia, quais são a nuvem de testemunha que estaremos convidando para entrar nas nossas casas? Com certeza entidades inferiores e que vai cada dia mais piorar o ambiente dentro de casa. De outra maneira, ao contrário disso, se nós mantemos a harmonia dentro dos lares, com os nossos familiares, se nós temos uma conduta reta, uma conduta pautada no Evangelho do Cristo, evidentemente que nós atrairemos entidades superiores para dentro das nossas casas que nos auxiliarão na harmonia do lar, a perpetuar a harmonia dentro de casa e assim todos convivem bem. Isto é importante que nós lembremos sempre, né? Porque somos nós que permitimos as companhias que nós temos. Tem um velho ditado que diz: me diga com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Falando do campo espiritual, essa máxima é de uma outra maneira. Me diga quem tu és, que eu te direi quem andas contigo. É diferente. Então, como nós nos comportamos, através da lei de afinidade, nós vamos atrair para nós espíritos que são bons ou os espíritos que são malévolos. E nós precisamos estar sempre atentos quanto a isso. Tem um instrumento, meus irmãos, que auxilia muito a todos nós a trazer a harmonia para dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. E isso é o culto do Evangelho no lar, que é aconselhado para que todos façam. Todas as casas espíritas, todas as pessoas que estão na doutrina espírita aconselham que todos nós façamos o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar ele pode ser feito, no mínimo, uma vez durante a semana, durante um período muito curto, onde nós vamos escolher uma passagem do Evangelho ou uma mensagem, especialmente uma página do Evangelho, para que seja feita uma leitura e em seguida seja feito um comentário dessa leitura e verificarmos em que esta mensagem pode ser aplicada em nossas vidas na busca da melhoria de cada um de nós. Esse é o Evangelho no lar, ele deve ser feito em família, dentro de casa, dentro de cada uma casa. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele já nos avisou que apenas uma casa que faz o Evangelho no lar acende uma luz na rua inteira, onde esse Evangelho está sendo feito, numa quadra inteira. E ele acrescenta ainda mais, que no dia em que nós chegarmos à humanidade, chegarmos a cada família estar praticando o Evangelho na sua casa, o mundo vai ser transformado. Então, não é difícil, inclusive muito aconselhado, que nós façamos o Evangelho no lar. Nós vamos marcar um dia da semana, um horário determinado, porque nós teremos a companhia de espíritos tarefeiros que vai nos auxiliar nessa tarefa dentro das nossas casas. Por isso, nós precisamos ter a disciplina, termos o compromisso de, naquele dia e naquele horário pré-combinado, nós façamos o Evangelho no lar, para buscar
a harmonia na família. A partir do momento que nós fazemos o Evangelho no lar, e que durante esse Evangelho, durante a discussão, nós não vamos descambar para o lado pessoal de ninguém, não vamos acusar, não vamos apontar dedo, nós atrairemos os bons espíritos para perto de nós, nos auxiliando na harmonização das nossas casas, na nossa melhora espiritual, na nossa retidão, de acordo com o que o Evangelho nos indica. Então é muito salutar que nós façamos o Evangelho no lar. Nós sabemos que quem primeiro fez o Evangelho no lar foi Jesus, na casa de Simão Pedro. Ele estabeleceu um dia e horário para que aquela família e também os vizinhos e pessoas que pudessem passar por ali tivessem um momento de prece, um momento de oração. Então foi Jesus que já implantou o culto do Evangelho no lar, uma arma poderosa em busca da harmonia das famílias. E na época de Jesus, mesmo enfrentando o mau humor da sogra de Pedro, Jesus continuou com a sua tarefa de maneira suave, de maneira muito tranquila, e colocou o Evangelho no lar. Chico Xavier também, já no início das suas tarefas, ele foi aconselhado por Emmanuel que também implantasse o Evangelho no lar. E, apesar dos irmãos, Chico fazia o Evangelho no lar apenas com um dos seus irmãos, que era o José Xavier. E ele desencarnou muito cedo. Depois que ele desencarnou, Chico Xavier continuou fazendo o Evangelho sozinho, porque não tinha a companhia dos seus irmãos. E, já falando desse assunto, algumas pessoas perguntam se nós podemos fazer o Evangelho só. E aí tem a passagem, né, meus irmãos, do Evangelho, quando Jesus nos afirma: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Mas se eu estou sozinho, como é que Jesus vai estar? Precisa de 2 ou mais. E aí, quando nós percebemos que nós nunca estamos sozinhos, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos sempre com uma nuvem de testemunha. Chico Xavier, logo quando ele começou as tarefas dele, ele muitas das vezes fez o Evangelho para ninguém, nenhuma plateia, nenhum encarnado, mas ali estavam inúmeros espíritos desencarnados que vinham em busca de orientação que a espiritualidade trazia para que eles pudessem melhorar, para que eles pudessem ter uma luz no seu caminho. Então nós nunca estaremos sozinhos no momento do Evangelho, estaremos acompanhados. E a esse respeito também, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que fora da caridade não há salvação. Então quando nós estamos implantando o Evangelho no lar, além de nos ajudar, nós também estamos sendo caridosos com outros espíritos que necessitam de ajuda nossa. Mas vale ressaltar que o Evangelho no lar não é uma reunião mediúnica, então não deve haver manifestações. E também o Evangelho no lar, ele não deve haver rituais, né? Não é uma coisa formal, deve ser um momento de espontaneidade com a família. Então, quando se coloca muito ritual, muito rigor, isso prejudica. Às vezes as crianças não podem participar e que devem participar sempre. Os pais devem adaptar o Evangelho para que as crianças também possam participar. Então, meus irmãos, nós criamos lá no livro, né, Entre Dois Mundos, de André Luiz, ele vai nos dizer que nós somos co-criadores em plano menor. Então, nós também criamos, e nós criamos o ambiente em que nós vivemos. Nós não temos tanto controle, aliás, nenhum controle do ambiente exterior. Agora, o ambiente doméstico é um ambiente onde nós podemos ter certo controle, buscar harmonia, buscar o Evangelho, nos momentos de nervosismo, buscar sempre uma palavra amiga, sermos corteses com os nossos familiares, entender
que eles não têm a obrigação de aguentar o nosso mau humor, as nossas raivas, as nossas decepções, e criarmos uma empatia entre os familiares. Sempre nos colocarmos no lugar do outro. O que é que o meu irmão gostaria, como ele gostaria de ser tratado, como eu gostaria que ele me tratasse, como a minha esposa gostaria, como o meu marido, como o meu pai, quem quer que seja que conviva ali diariamente formando uma família. Então isto é muito importante que nós façamos, porque através disso nós vamos criar um ambiente espiritual salutar. E nesse momento, que nós estamos passando por situações onde nos obriga a ficarmos em casa e com maior contato com os familiares, melhor ainda aprimorar e melhorar esse ambiente espiritual dentro dos lares. Observe aqui, meus irmãos, que nós não estamos falando de casa, não é uma edificação física, não está falando disso, falando de lar, que é um ambiente onde todos possam conviver em harmonia, assim como nos indica o Evangelho do Cristo. Então, com essas pequenas atitudes, implantação do culto do Evangelho no lar, aconselhado pelo Evangelho do Cristo, inclusive colocado, feito pela primeira vez pelo próprio Cristo, onde naquela ocasião ele ensinou a oração universal do Pai Nosso para todos que estavam ali na casa de Simão Pedro. Então já é um exemplo do Cristo, né? E na questão 333 da primeira edição do Livro dos Espíritos, mas traduzido já para 625, qual é o nosso guia e modelo? Jesus. Então, se Jesus fez isso, ele já deu o exemplo, como deu em inúmeras outras situações, para que nós possamos segui-lo permanentemente. O Espiritismo, ele tem base filosófica, mas com consequências ético-morais. Então, quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar, discutindo o Evangelho do Cristo, sendo verdadeiramente cristãos, os nossos filhos, eles terão o exemplo nosso. E por isso, não adianta também nós fazermos o Evangelho e não praticarmos aqueles ensinamentos, porque nós não seremos exemplo. E os nossos filhos sempre nos seguem como exemplo, principalmente no começo da sua encarnação. Mais tarde, eles tomam já um outro rumo, muitas vezes, porque tem a sua bagagem própria espiritual, mas eles são mais sensíveis à educação dos pais no início da sua encarnação aqui. Por isso nós precisamos ter esse exemplo. Vamos, meus irmãos, implantar o culto do Evangelho no lar para aqueles que ainda não fazem e para aqueles que já fazem, que continuemos. E que se você achar que uma única vez na semana, com um período de 20 a 30 minutos, não é suficiente, pode aumentar, pode ser 2 vezes por semana, pode ser 3 vezes por semana e pode ser todo dia, depende do que você pretenda fazer. E se você vai fazer o Evangelho no lar sozinho fisicamente, e não sozinho porque nós temos outras companhias, faça em voz alta, faça a leitura, porque os espíritos que vêm até você, que vêm até nós, na nossa casa, precisam ouvir. Nem sempre pelo fato de estar desencarnado, os espíritos deixam as manias de quando eram encarnados. Então tem necessidade de ouvir, sentem fome, sentem frio, sentem sede, porque ainda não sabem viver fora definitivamente da matéria. Quero desejar que todos tenham e possam sentir a presença do Cristo perto de nós, que se permitam sentir esta presença. Jesus, a espiritualidade, está sempre ao nosso lado. Muitas das vezes, quando nós nos sentimos sozinhos, é porque nós não nos permitimos, na nossa correria e na nossa perturbação e barulho interior, perceber a presença da espiritualidade amiga até nós. Que todos fiquem na paz de Deus, na paz de Cristo, e que nós possamos passar por esses momentos difíceis de provação de uma maneira tranquila e amparados sempre pelo nosso irmão maior, Jesus, governador planetário de todos nós.